Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Soulic, da TV 247, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa, leitura dos jornais. Estou aqui com os principais jornais do Brasil, os de maior circulação no Brasil, nacionais, claro, cada cidade tem os jornais regionais, mas estou aqui com o Globo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Bom dia, César, Fábio Miller, bom dia, vamos chegando, vamos entrando. Estão todos convidados a participarem do programa, podem mandar suas perguntas, seus questionamentos, podem participar ativamente. Eugênio Ibiapina, Meire Marques, tudo bem? Ricardo Soares de Carvalho, Antônio JP, bom dia, tudo bem aí? Passaram bem de ontem para hoje? Todas as manchetes falam da demissão demissão não, quer dizer, ele se demitiu, né? Sem Levi, BNDES deverá concentrar privatizações, diz o Estadão. Após ameaça presidencial, executivo pede demissão e equipe econômica avalia mudança no papel do banco. Coisa horrorosa, né? Estou por aqui, ele está com a cabeça a prêmio, tudo parece bang bang, né? Ele está com a cabeça a prêmio. Marli Fernandes Cunha, de Cabo Frio, bom dia. Atacado, Levi se demite do BNDES, diz a Folha. Após ataque de Bolsonaro, Levi deixa o BNDES, diz o Globo. Verônica Nicolau de Fortaleza, bom dia. Terezinha Matos, bom dia. Paulo Guedes quer nome com experiência no setor privado para comandar banco estatal. Menos de 6 meses após assumir o comando do BNDES, Joaquim Levy entregou sua carta de demissão. Caiu fora do hospício. Olá, Mônica Santos, Luiz Valente, Patrícia Campos, do Rio de Janeiro, Walter Ciber. Caiu fora, segundo o Chico, ele caiu fora da frigideira. Para outros, Marco Poleto, para outros caiu fora do hospício, né? Que esse governo é um verdadeiro hospício. Alexandre Felipe dos Santos. A decisão foi anunciada um dia após o presidente Jair Bolsonaro dizer que ele estava com a cabeça a prêmio. Nonato Nojosa. O Glenn, você acha que o Glenn parou com as coisas do Moro? Não parou não, claro que não. É que ele vai devagar, não é? Vai devagar. Na quarta-feira o Moro vai ao Senado. A estratégia do Glenn é, a cada afirmação do Moro, desmentir com documentos. Isso que está fazendo. Ele já... Só o que ele já mostrou, já viu o reboliço que provocou, né? Levi Velejador, Noé Lancheiro, César Fábio Miller, Isel Pinheiro, bom dia. Theo, bom dia. Quase o nome do meu filho, Theo, só que o Theo é com T-H-E-O. Isel Pinheiro de Alegrete. Não, eu acho que não parou não. Só o que ele publicou já provocou esse desmoronamento, né? Já paralisou. O Moro está vivendo a sua agonia, está agonizando. Jorge Simon, o Moro está agonizando. O governo só pensa em relação ao Moro, o que fazer com o Moro. A banda evangélica diz que vai blindar o Moro, reza por Moro, etc. Quer dizer, o ministro que precisa de reza é porque
Ele é que está com a cabeça a prêmio, né? Cabeça a prêmio pela justiça, não pelo Bolsonaro. Mas como eu estava lendo aqui, a gota d'água da queda dele foi a nomeação de diretor que havia trabalhado no governo do PT, o que desagradou Bolsonaro. Ele também trabalhou no governo do PT. Desagradou Bolsonaro também. Especialistas criticaram a interferência do presidente e fontes afirmam que a equipe econômica pode ter dificuldades para escolher um substituto, com o perfil pretendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que busca um nome com experiência no setor privado. Aqui, os colunistas do Globo, Demetrio Magnoli, é grave o ato de criminalizar a verdade. Na página 3, ao lado da Fernanda Young. Demetrio Magnoli escreve: a verdade não é um crime. Certa feita, referindo-se às suas divergências com isso faz parte do pacote Moro agoniza. Certa feita, referindo-se às suas divergências com Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso declarou que as pessoas têm visões diferentes do que seja melhor para o Brasil, mas não colocam em questão a boa-fé de ninguém. A frase deveria ser pregada nos gabinetes das autoridades, como fundamento do debate público. Olá, bom dia, tudo bem aí? Bom trabalho. Tudo bem, obrigado. A frase deveria ser pregada nos gabinetes das autoridades, como fundamento do debate público numa sociedade aberta. É pena que, diante das evidências de conluio entre o juiz Moro e os procuradores da Lava Jato, Barroso esqueceu-se dela. Sua reação contém os germes de algo perigoso para a democracia: a criminalização da divulgação da verdade. Barroso, abre aspas. A euforia tomou os corruptos e seus parceiros. A única coisa que se sabe ao certo até agora é que as conversas foram obtidas mediante ação criminosa. Os corruptos alegram-se, obviamente, com os fortes indícios de que o juiz da Lava Jato praticou atos processuais ilegais, mas não são responsáveis por tais atos. Quem são os parceiros dos corruptos? A segunda sentença do ministro sugere enquadrar nessa categoria criminosa os jornalistas que publicavam os vazamentos. Augusto Heleno, chefe do GSI, não se preocupou com o conteúdo dos diálogos travados entre Moro e Dallagnol, preferindo ajustar a mira em outro ponto. Abre aspas. Querem macular a imagem de Sérgio Moro, cuja integridade e devoção à pátria estão acima de qualquer suspeita. Isso é declaração de um autoritário. O fantasma do inimigo da pátria é um clássico. O truque retórico destinado a circundar um dilema ético. E ainda, a ameaça de recorrer à repressão para fulminar a verdade inconveniente. O general foi adiante, declarando que o desespero dos que dominaram o Brasil nas últimas décadas, fecha aspas, levou-os a, abre aspas, usar meios ilícitos para tentar provar que a justiça os puniu injustamente, fecha aspas. Heleno, que não sabe quem obteve os diálogos, sabe quem os divulgou. Na prática, está qualificando o Intercept, site que divulgou a informação,
como inimigo da pátria. Sua conclusão é a convocação típica de um populista autoritário. Abre aspas. O julgamento popular dará aos detratores a resposta que merecem. Brasil acima de tudo. Fecha aspas. Os vazamentos dos diálogos devem-se a um hacker? É possível, mas há outras hipóteses. No nosso Ministério Público fragmentado em grupos ideológicos que operam como partidos, a origem poderia ser um procurador, e nesse caso não haveria crime. Dos arquivos sob sigilo processual da Lava Jato, já saltaram inúmeros vazamentos ilegais. O ato do vazamento consuma-se na hora da retirada ilícita da informação, que se torna disponível aos olhos de um círculo privilegiado de atores. A publicação da informação pela imprensa, ato seguinte que nem sempre ocorre, apenas democratiza o acesso. Traçar um sinal de equivalência entre os dois é procedimento característico dos espíritos autoritários. O Intercept simpatiza com o lulismo. Faz parte da imprensa militante, que seleciona suas pautas segundo uma régua ideológica. Mas a verdade não se degrada em mentira por emergir em veículos que têm causa. Os diálogos escandalosos não foram desmentidos. E ao dizer que não vi nada demais, Moro praticamente confessou. As manobras diversionistas de Barroso e Heleno carecem do poder de cancelar os fatos. O site O Antagonista, que opera como porta-voz informal de Moro e dos procuradores da Lava Jato, é o Intercept com sinal invertido. Há pouco, publicou um vazamento de delação no qual Marcelo Odebrecht identificava Dias Toffoli como amigo de Lula. O artigo, de resto estéril, provocou uma ordem insana de censura de Alexandre de Moraes, criticada por toda a imprensa e finalmente revogada. Agora, o site refere-se a Glenn Greenwald, do Intercept, como, aspas, cúmplice de hackers. A liberdade para mim, o arbítrio para os demais, eis o estandarte de O Antagonista. Na acusação de cúmplice de hackers, tentativa de criminalização da verdade, encontra-se o complemento das sentenças incompletas de Barroso e Heleno. Aspas. As pessoas têm visões diferentes do que seja melhor para o Brasil. Fecha aspas. Não são inimigos da pátria as pessoas que acham melhor para o Brasil distinguir a justiça do justiçamento e o juiz do justiceiro. Concorda, Barroso? Esse é o recado de Demétrio Magnoli, do Globo, condenando o Moro. Moro agoniza. A agonia de Moro está paralisando o governo e o país. Está deixando Bolsonaro nervoso, porque o Moro dava um verniz de honorabilidade ao governo. Sem Moro vai ficar muito mais difícil.
Por isso que o Bolsonaro está nervoso, demitindo todo mundo. Demitiram 3x2, demitindo um general, demitindo um economista, demitindo quem se encontrar pela frente dele. Está nervoso. Isso é sinal de nervosismo, de instabilidade. Aliás, esse presidente não tem nenhuma estabilidade. Ele está instável há 30 anos. Fernanda Young escreve Como Perder a Razão. Também sobre o Moro, sobre o Intercept. O Intercept mudou a pauta do país. Fiquei um pouco desnorteada, pois acordei de manhã e não tinha nenhuma notícia sobre o Scooby na internet. Corri para o caso Neymar e li tudo o que havia de novo, até me sentir atualizada. A última é que o Neymar tem 36 imóveis e foram bloqueados para pagar uma dívida que o governo está cobrando de 68 milhões de reais de sonegação fiscal. Por que tem essa sonegação fiscal? Porque quando ele foi vendido ao Barcelona, o Barcelona depositou a grana, 40 milhões de euros, ou 80 milhões de euros, uma grana vastíssima, na conta não do jogador, mas sim na empresa do pai. E o imposto de empresa é menor do que o imposto físico. O que a Receita está alegando é que ele ganhou essa grana por sua atuação. Então a grana deveria ir para a conta dele. E ao ir para a conta dele, pagaria imposto de 27,5%. Quando foi para a empresa do pai, pagou 17,5%. É isso que o governo está cobrando, é isso que a Receita está cobrando de Neymar. Com juros e tal, porque isso foi em 2011 não, 2011 foi quando ele estourou, né, pelo Santos. Não me lembro mais que ano foi. Mas quando ele foi vendido para o Barcelona, a grana parcelada, né, foram 4 anos, então deve ter sido 2015, por aí. A grana foi para a empresa do pai e pagou menos imposto. O que o governo quer, o que a Receita quer é que ele pague mais, que ele pague a diferença. Aí deu 68 milhões. Com juros e tudo, e essa é a briga. A outra briga dele é com a mulher que o acusou de estupro, de agressão. E a outra briga é na polícia porque ele divulgou fotos dessa mulher nua. É outro crime que ele está sendo acusado. Então, é o inferno astral do Neymar. Então, repetindo, Fernanda Young, a criadora de Os Normais, que é o Seinfeld brasileiro. Fiquei um pouco desnorteada, pois acordei de manhã e não tinha nenhuma notícia sobre o Scooby na internet. Corri para o caso Neymar e li tudo o que havia de novo, até me sentir atualizada. Sensação que não durou muito, pois lembrei-me do vazamento do Moro. Nunca imaginei que ver um país afundar seria tão divertido. Queremos saber quem está com a razão, Scooby ou Luana, Neymar ou Nagila, Moro ou Lula. Iremos ao fundo sem entender o mais importante. Todo mundo tem razão. O prego tem razão quando fura, o pneu tem razão quando estoura, o motorista tem razão quando xinga. Razão, gente, é o que não falta. Tenho eu, tem você, tem eles. A moça do telemarketing tem várias razões para me ligar. E eu tenho mais razões ainda para desligar na cara dela. O vírus tem razão ao atacar. O goleiro tem razão ao defender. O leite tem razão quando azeda. O açúcar tem razão quando engorda. O veneno tem razão quando mata. Você discorda de mim? Tem razão. Todos que escrevem aqui, nestas páginas, estão cheios de razão. Mas todos que leem certamente têm diversas razões para não concordar. O humorista tem razão de fazer a piada, e qualquer um tem razão de se sentir ofendido.
Um casal brigando. Qual deles tem razão? Os dois, posso garantir. Ele deu 1000 motivos para ela. Ela deu 1000 motivos para ele. O vampiro tem razão quando chupa o sangue da mocinha. Ele está com fome. O que não impede a mocinha de ter razão de gritar. Ela está com medo. A chuva tem razão de cair. As ruas têm razão de alagar. A encosta tinha razão de desmoronar. Estava obedecendo à lei da gravidade. A loteria tem razão de nunca premiar você. Está seguindo as leis da probabilidade. O dente teve razão se doeu. E o avião teve razão se caiu. Não estou dizendo que a razão é relativa. Estou dizendo que ela é abundante. Fale com qualquer pessoa na rua. Aposto que ela estará coberta de razão. Então, a questão não é saber quem tem razão. Todos temos. A questão é saber se ainda há uma saída para essa confusão em que nos metemos. Palmas para Fernanda Young. Palmas para Fernanda Young. A confusão em que nos metemos. O que traduzir para o Yiddish? Eu não sei traduzir nada para o Yiddish. Eu entendo o Yiddish e falo alguma coisa. E canto alguma coisa. Por exemplo, eu sei cantar uma musiquinha assim. Wie nimmt man a bissel Mazel? Wie nimmt man a bissel Glück? Die Welt ist verschaffen geworden. Não. Wie nimmt man a bissel Mazel? Wie nimmt man a bissel Glück? Bringen my Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden. Für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel? Es soll sein a bissel. Wie nennt man a bissel Glück? É assim. Aonde encontramos um pouco de sorte? Eu queria ter só um pouquinho de sorte. O mundo foi feito para todos de forma igual. Mas onde está a minha sorte? Como é que eu faço para trazer a minha sorte? Wie nennt man a bissel Mazel? Wie nennt man a bissel Glück? Bringen mein Mazel zurück. Queria que trouxesse minha sorte de volta. Die Welt ist beschaffen geworden. O mundo foi feito für alle Menschen gleich, para todos igual. Wie nennt man a bissel? Onde se consegue um pouquinho, só um pouquinho de sorte. O mundo foi feito igual para todos. Onde se consegue só um pouquinho de sorte? É o que diz essa canção em Yiddish. É uma das poucas coisas que eu sei cantar em Yiddish. A volta da inteligência. Pede Cacá Diegues também no Globo. Faz tanta falta, a falta de inteligência ao governo, ao presidente, a ministros. Falta inteligência. Gostei muito do artigo do cineasta José Padilha, publicado há poucos dias na Folha de São Paulo, escreve Cacá Diegues. Trata-se de um texto raro, uma fértil desafinada no coro dos contentes com a polarização selvagem na política brasileira. Nele, Padilha afirma sobretudo que não é por concordar com alguma consideração de um dos lados que ele está necessariamente de acordo com todo o resto do que esse lado proclama. E dá exemplos como estes a seguir. Nada impede que alguém admire o combate do deputado Marcelo Freixo às milícias, que considera importante
o ataque à roubalheira de Lula e companhia, que seja a favor da reforma da Previdência, que ache que Moro errou feio ao se associar a Bolsonaro, que defenda a liberdade sexual e a liberação da maconha, e que seja a favor da prisão após condenação em segunda instância. Uma pessoa assim, porém, não cabe nem no petismo, nem no bolsonarismo. Há muito tempo, diz agora Cacá Diegues, que andávamos precisando de alguém que pensasse e falasse assim. Talvez devamos perdoar os políticos pelas simplificações que produzem em seus discursos. Afinal de contas, eles precisam agradar a seus eleitores, fazer por merecer o voto deles. E merecer o voto deles aqui significa aproximar-se de seu pensamento para poder representá-los. É, portanto, natural que os políticos digam o que seus eleitores gostariam de ouvir, que, antes de falar, eles consultem as aspirações do povo que pretendem conquistar. Mas um intelectual livre, um cidadão independente, não pode ceder a essa circunstância. Ele tem que dizer o que pensa ser a verdade, sem se preocupar com a adesão de quem quer que seja, por concordância com as ideias ou astúcia na proposição. O intelectual militante, o pensador aparelhado, diz o que seu partido afirma pensar. E o que seu partido afirma pensar é um conjunto de ideias nem sempre fiel ao que considera ser a verdade, na hipótese de existir uma verdade definitiva. Não passa de um conjunto de ideias conveniente aos interesses de um grupo político que pretende tomar o poder. E não é apenas a tomada do poder que muda a história, e por extensão, o bem-estar da humanidade envolvida. Como muitos outros brasileiros, há 6 meses venho tentando entender o novo governo do país. Acho que para entender melhor para onde estamos indo. Não votei em Jair Bolsonaro e escrevi em agosto de 2018, bem antes das eleições, que chega de folclore em torno do capitão candidato, de considerá-lo uma anedota passageira e compreender que por trás do fenômeno existe uma tendência de comportamento que corresponde ao desejo de uma parte da população. Mas quem elegeu Bolsonaro não foi apenas uma simples parte, mas a grande maioria da população. Uma vitória democrática que é preciso respeitar, sem cometer o erro de sair por aí xingando a mãe do eleito, anunciando com ódio que nada do que ele fizer vai dar certo, mesmo que fiquemos na oposição. Quando, em 1964, os militares tomaram o poder através de um golpe de força, era como se acordássemos numa manhã solar de abril, com a polícia ao pé da nossa cama. Não havia o que fazer. Agora não. Agora discutíamos com quem não estávamos de acordo, em alguns casos com os dois lados polarizados, e a população acabou por escolhê-los. É preciso entender por quê. O que tento fazer nesses primeiros meses de governo, com a boa vontade que o futuro do Brasil exige. Mas, se durante a campanha o candidato ensinava a menina, com os dedos da mão, o gesto de empunhar uma arma, como o presidente libera as armas de fogo, radares no trânsito, cadeirinha para criança nos carros, agrotóxicos que envenenam a comida, quer dizer, tira a cadeirinha para criança nos carros, né? Um projeto anticrime que incentiva a polícia a matar. Assim como autoriza ruralistas a liquidar quem ameace sua propriedade. Pouco se importa com a defesa do meio ambiente, que protege a vida da população. E essas medidas vão fazendo crescer o potencial de brasileiros mortos regularmente, sem causa. Aí lembro que o psiquiatra e escritor austríaco Viktor Frankl não se importava nem um pouco com a clássica frustração sexual freudiana como origem de nossos males. Para ele,
O que provoca a insatisfação da humanidade é a falta de sentido para a existência. Pensando no Brasil, talvez tivesse razão. Naquele artigo do ano passado, terminávamos assim, dois pontos aspas. E porque não entendem, nem fazem questão de entender o que se passa, elegem a razão e o conhecimento como inimigos, põem a inteligência fora de moda. Fecha aspas. Para início de qualquer conversa, precisamos recuperar a inteligência como método, saudando a possibilidade de a verdade estar entre várias e distintas formas de refletir. Descobrir que ser radical é apenas tomar cada coisa pela sua raiz. Muito bem, Cacá Diegues, pregando a volta da inteligência, da cultura. Estadão, vamos ver o Estadão. O que vocês acharam do artigo do Cacá? J.R. sim, trabalhei com cinema. Eu fiz, aliás, escola de cinema. Eu fui da segunda turma da ECA e fiz cinema. Meus professores eram Rudá de Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes, Roberto Santos, Maurice Capovilla, Marcelo Tassara. Tive muitos ótimos professores. João de Andrade também foi meu professor. Fiz filmes com eles. Mas o problema é o seguinte, o problema é que a turma de cineastas em São Paulo, essa minha turma, bebia muito. E eu cansei de beber e fui para o jornalismo. Aliás, também estava mais difícil ganhar dinheiro com o cinema do que com o jornalismo. O jornalismo escrevia uma matéria, alguém comprava e eu tinha um dinheirinho. E no cinema era muito difícil, porque imagina, em plena ditadura, conseguir verbas para filme, né? Era muito difícil, era complicadíssimo. Vocês gostaram do artigo do Cacá? A volta da inteligência. Eu concordo. A volta da inteligência é um passo importante para a volta da democracia plena. Não acho que estamos em estado de exceção. Como disse ele, estado de exceção é quando o tanque está na nossa cama. Não é esse o caso. O Jota pergunta se eu atuei em algum filme. Eu fiz um pequeno papel num curta-metragem chamado, era do Walter Rogério, meu colega Walter Luiz Rogério. Era um curta-metragem baseado num conto de Aloysio de Azevedo. Eu não me lembro mais qual foi. Sônia Afonso gostou, a Ivone Guedes também. Pergunta se eu abandonei o espaço do restaurante. Não é que eu abandonei o espaço do restaurante, eu faço aqui e ali. Às vezes está muito barulho lá, eu faço aqui. Às vezes, eu vou mudando. Aqui é mais silencioso, porque restaurante é o seguinte, você começa, não tem ninguém, de repente chega uma turma do seu lado e começa a falar alto. Por isso que às vezes eu prefiro aqui, né, no carramanchão do parque. Sem Levi, BNDES deverá concentrar privatizações. E isso é péssimo, privatização nunca deu camisa a ninguém. Vocês viram as privatizações do governo Fernando Henrique, o que aconteceu? Telecomunicações, tá bom, temos telefone caríssimo, as tarifas caríssimas e problemas inúmeros, e foi privatizado. Então, privatização não quer dizer melhoria. Não, ao contrário, não quer dizer dinheiro para o país. E o Guedes insiste nisso, que ele quer vender tudo porque isso vai trazer dinheiro. Não traz. Quando você vende o patrimônio, você fica sem o patrimônio e sem o dinheiro. Isso aí todo mundo sabe.
Isso aí qualquer um diz para você. Quem vende o patrimônio nunca mais recupera nem o patrimônio e o dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. E dinheiro na mão do governo é vendaval também. Privatização não leva a nada. Vender estatais não vai levar a nada. Não vai melhorar a situação, vai piorar, vai deixar o país mais pobre. Porque geralmente se vende, não é privatização, é venda. E geralmente é uma licitação mundial, então geralmente compram outros países, inclusive estatais de outros países. Então não é privatização. Com a saída de Joaquim Levy, o Banco Nacional deverá passar por uma reformulação. A equipe econômica avalia concentrar a gestão das privatizações no banco, que já tem papel auxiliar no programa, além de colocar em prática a promessa de Bolsonaro de abrir a caixa preta da instituição e reforçar sua despetização. Que absurdo. Não tem nada disso. O Paulo Rabelo de Castro já deu um depoimento enorme. Ele foi do BNDES no tempo do Michel Temer. Não tem caixa preta nenhuma. Pois é, vai trazer dinheiro para quem a privatização? Nunca se sabe, né? Mas para nós não é, para o Brasil não é. E cadê o governo das privatizações do Fernando Henrique? Para onde foi? Sumiu, evaporou? Vamos ver aqui o Estadão. Após protestos, Hong Kong pede desculpas. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram às ruas ontem em Hong Kong. Vejam só. Vejam a foto. 2 milhões em Hong Kong nas ruas. A foto está na Folha e o texto no Estadão. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram às ruas ontem em Hong Kong para exigir o arquivamento do polêmico projeto que permitiria extradições para a China. O ato levou a chefe de governo Carrie Lam a pedir desculpas por tentar reprimir os manifestantes e provocar os recentes confrontos. Desinteligência generalizada, diz o editorial do Estadão. Jornalismo que se deixa submeter à balbúrdia irracional das redes sociais não cumpre sua função, que é a de dar aos cidadãos condições de refletir. É isso aí. O problema é esse. Falta reflexão e às vezes o que a gente lê na internet, lê de orelhada, lê rapidamente e não dá tempo de refletir. Por isso que é bom sempre ler na internet, ler sites, ler jornais, ler tudo. É importante ter mais informações. Desinteligência generalizada, editorial do Estadão. Não são apenas os devotos das seitas extremistas, à esquerda e à direita, que limitam sua visão de mundo às mentiras, distorções e meias-verdades cínicas que leem nas redes sociais. A histeria irresponsável parece ter capturado também aqueles dos quais se esperam equilíbrio e sobriedade na formação da opinião pública. Quase todos, aparentemente, estão se deixando pautar pela gritaria que tão bem notabiliza essa forma de comunicação instantânea, que na prática dispensa a reflexão. Nas redes, mesmo bem preparados formadores de opinião, vem tomando como expressão da verdade tudo aquilo que para eles faz sentido, sem se perguntarem se, afinal, aquilo que se informa é um fato ou uma arrematada mentira. A verdade, portanto, tendo importância até para quem vive dela. Um exemplo é a imprensa, que não raro repercute de maneira refletida os debates produzidos a partir de informações distorcidas ou simplesmente falsas.
É natural que algumas vezes as publicações, no afã de registrar tudo que pareça ter caráter noticioso, acabem por dar guarida a versões dos fatos, que com o tempo se provam mentirosos. O que tem acontecido, porém, é que os fatos se tornaram quase irreconhecíveis ante as certezas ideológicas alimentadas pela acachapante onipresença das redes sociais na vida de quase todos os brasileiros. Num cenário desses, todo aquele que ousar questionar as convicções cristalizadas de parte a parte, mesmo munido de fatos incontestáveis e de argumentos racionais, ou até por causa disso, será tratado como um ser exótico, uma espécie de rebelde deslocado no mundo dos que orgulhosamente se julgam do lado certo. O jornalismo que se deixa submeter à balbúrdia irracional das redes sociais não cumpre sua função, que é de dar aos cidadãos condições de refletir de maneira efetiva sobre o mundo que os cerca e sobre os problemas que os afetam. Ao contrário, os formadores de opinião que tomam como legítima e digna de consideração a gritaria dos fanáticos, conferindo-lhe áreas de autenticidade, estimulam a consolidação do faccionismo, que no limite inviabiliza os consensos, sem os quais a democracia simplesmente não se realiza. É o alerta do editorial do Estadão. Bolsonaro mantém pista livre rumo a 2022, diz a coluna do Estadão, assinada por Alberto Bombig. A maneira como Jair Bolsonaro tem lidado com seus superministros e com os governadores não deixa dúvida entre os observadores do Congresso. O presidente trabalha para manter livre na centro-direita o caminho rumo à reeleição. Em bolas divididas, mostra sempre a Paulo Guedes quem manda. Na outra ponta, evidencia Sérgio Moro que o destino do ex-juiz está atrelado ao do governo. De quebra, não se mexe para evitar que a batata quente da Previdência nos estados fique longe das mãos de João Dória e Wilson Witzel. Não soou bem no governo o fato de Paulo Guedes recentemente ter colocado no mesmo balaio Michel Temer, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro como vítimas de vazamento, cujo objetivo é o de atrapalhar a reforma da Previdência. Ninguém entendeu direito se Paulo Guedes quis defender Temer ou lançar uma desconfiança sobre um dos filhos do presidente Bolsonaro. O ímpeto com que o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, tem defendido Sérgio Moro chama a atenção dos advogados. Carlos Mário Veloso Filho, filho do ex-ministro, é candidato ao cargo de ministro substituto do TSE, na lista tríplice que será escolhida no plenário do Supremo. Tão logo a lista for formada, ela segue para as mãos do ministro da Justiça, que a encaminha com as recomendações de praxe a Jair Bolsonaro. Então está explicada a posição do ex-ministro Carlos Veloso a favor de Moro.
o futuro do filho dele depende de Moro. O futuro do filho dele está nas mãos de Moro. Maia se diz perplexo com a demissão. A participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no processo de fritura de Joaquim Levy, deixou o Congresso com a impressão de que a equipe econômica continua participando da usina de crises. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ao Estado que ficou perplexo pela forma como o ministro tratou o subordinado. Para ele, o ex-ministro era um quadro de qualidade. O ex-ministro não, o ex-presidente do BNDES, né? Era um quadro de qualidade que tinha a acrescentar para garantir as reformas que o país precisa neste momento. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, também criticou a demissão. O presidente Bolsonaro não entendeu que alguns quadros são suprapartidários. Eles não contribuem com um ou outro governo, contribuem com o país. É uma pena. No fim das contas, quem perde é o Brasil. Já o líder do Podemos, José Neto, levantou dúvidas sobre o real motivo da demissão. Estou preparando para que ele seja convocado na Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES. Ele terá de ir lá explicar o motivo da demissão dele, se foi por um motivo político ou se foi porque ele não quis abrir a caixa preta do BNDES, porque ele não mostrou os empréstimos internacionais para países da América e da África, para a JBS também. Aliás, o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, já declarou que não há nenhuma caixa preta. E o Rabelo de Castro foi candidato a vice-presidente na chapa do Podemos, no ano passado, na chapa de Álvaro Dias. Então, não há caixa preta nenhuma. Se o que Bolsonaro quer... Bolsonaro continua em campanha. O que ele quer é a toda hora colocar o PT em alguma encrenca. Esse é o projeto dele durante os próximos 4 anos. Impedir que o PT eleja um presidente nas próximas eleições. Dessa vez ficou em segundo lugar, foi para o segundo turno. E o Bolsonaro está toda hora querendo atacar, atacando o PT. A maneira como o presidente Jair Bolsonaro conduziu a demissão de Joaquim Levy foi recebida por críticas entre pesos pesados do mercado financeiro, que temem mais reflexos negativos na visão do investidor estrangeiro sobre o Brasil, diz a matéria de Aline Bronzatti. Para a economista Helena Landau, Levy jamais teria anunciado a demissão de um diretor sem aprovação de Guedes. BNDES não tem essa independência. Esperaram essa historinha para ter apoio da malta das redes. Ele foi demitido pelas redes sociais. Uma fonte... O pedido de demissão de Levy já era esperado desde sábado, após Bolsonaro dizer que sua cabeça estava a prêmio. Não é de hoje que o governo e a equipe econômica estão insatisfeitos com o desempenho do BNDES na agenda de redução do tamanho dos bancos públicos. Querem diminuir os bancos públicos, que devem ser incrementados para o bem do Brasil. São os bancos dos brasileiros, e Bolsonaro e Paulo Guedes querem destruir os bancos públicos. Especificamente do lado de Bolsonaro, ainda havia críticas sobre a necessidade do presidente do BNDES abrir a caixa preta de empréstimos feitos durante o governo do PT.
Uma fonte lembra que Levi já foi uma escolha feita pelas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, que foi ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, teve dificuldade de passar pelo escrutínio da direita. O estopim foi a indicação de Marcos Pinto Barbosa, ex-sócio de Armínio Fraga no Gávea Investimentos, para o cargo de diretor de mercado de capitais do BNDES. O desfecho para a saída de Levi desagradou a muitos executivos do mercado financeiro. Uma fonte chama atenção para o impacto que a postura de Bolsonaro pode gerar, não só no andamento da agenda de recuperação da economia brasileira, mas principalmente na visão de estrangeiros em relação ao país. Chega a comparar Bolsonaro com o ex-presidente Dilma Rousseff, bastante criticado no mercado financeiro por sua postura impulsiva em determinadas ocasiões. A avaliação é de que o presidente, aparentemente, aspas, não está nem aí para o ânimo dos investidores estrangeiros com o Brasil. E a conclusão é que episódios como esse, aspas, dificultam um ambiente de estabilidade no mercado, mas Bolsonaro só traz instabilidade aonde ele chega. Caderno 2, caderno de cultura do Estadão. Não podemos esquecer dos cadernos de cultura. A poesia pelas imagens do fotógrafo Sérgio Larran. Imagem de Letícia Batalha, a primeira fotojornalista siciliana, chegam ao IMS de São Paulo. Zé Firelli morreu com 96 anos no fim de semana, deixa a obra operística monumental. Entrevista da Sônia Raci com Cláudio Couto. Eleitores não entendem o devido processo legal. Cláudio Couto é coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. O vazamento de supostas trocas de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro pode complicar a permanência do ministro no governo e uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, mas não interrompem uma eventual aspiração política, segundo o cientista político Cláudio Couto. Me parece líquido e certo que teremos algum tipo de ação em uma forma de uma CPI. No que se refere ao ex-juiz Moro, a cadeira que ele pleiteava no STF, prometida pelo presidente Jair Bolsonaro, me parece estar comprometida. Havendo evidências de que se comportou como parte do processo, criando um conluio com promotoria, indicar à Suprema Corte alguém que teve esse comportamento como juiz promoveria o mal-estar profundo. Acho que ele encontraria um cenário muito hostil no Congresso, onde ele teria que ser sabatinado. E outros caminhos na carreira política, pergunta Sônia Raci. Nada descarta disputar diretamente alguma eleição. A própria esposa do Moro, que é muito ativa nas redes sociais, comentou poucos meses atrás que 2022 está logo ali, sinalizando uma candidatura à presidência da República. A eventual candidatura de Moro é uma coisa que pode ser viável para uma parcela do eleitorado, que deve avaliar como adequado o que ele supostamente fez. Que parcela seria essa? Pergunta Sônia Raci. Acho que as pessoas têm um entendimento muito reduzido do que é o pátrio direito, do devido processo legal, da separação de poderes, da separação entre juiz e acusação,
entre o ministro da República e o Judiciário. Enfim, há uma imensa dificuldade de entender não só a diferença de papéis, mas como eles têm que funcionar, um como limitador do outro. Então, isso comprometeria menos uma eventual candidatura dele à presidência daqui a 4 anos. Como vê o risco de um ministro perder o cargo? Pergunta a Sônia Raci. Se novas coisas comprometedoras vierem a aparecer, a situação dele dentro do governo vai ficar mais complicada, pois ele está de certo modo envolvido em irregularidades, mesmo que não sejam irregularidades no sentido, vamos dizer, que a gente convencionou tratar nos últimos tempos, de desvio de dinheiro público. Esse escândalo pode tranquilizar alguns parlamentares visados pela Lava Jato, no sentido de termos uma certa contenção da operação de agora em diante? Acredito que sim. Um escândalo como esse enfraquece a Lava Jato. Não há como negar. Dos 18 procuradores trabalhando na Lava Jato, 11 aparecem nas conversas. Se todos esses forem impedidos de seguir na operação, ela deixa de funcionar. Você teria que fazer uma substituição de todos eles. E aí, consequentemente, todo mundo que for alvo dela ganha um fôlego, pois tudo terá que ser remontado. Cientista político Cláudio Couto, professor, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Na sua opinião, Moro poderá perder o cargo de ministro, a vaga no STF pode esquecer, mas nada impede que seja candidato a presidente da República daqui a 4 anos. E 11 dos 18 procuradores da Lava Jato aparecem nos vazamentos. Então a Lava Jato está seriamente comprometida, o futuro do Lava Jato. Bolsonaro é um dos beneficiários do caso Moro, escreve Marcos André Mello na Folha de São Paulo. É uma posição diferente da ampla maioria. Vamos ver como é que Marcos André Mello explica que o caso favorece Bolsonaro. Conjecturar sobre os efeitos do vazamento é exercício contrafactual. É preciso ter em mente o que teria acontecido em sua ausência. São 3 os efeitos principais. O primeiro é que o vazamento dá fôlego à narrativa de perseguição ao ex-presidente e combustível para a militância petista. De imediato ocorrerá fortalecimento das lideranças do partido identificadas com esta agenda. O saldo líquido é um ganho reputacional individual para o ex-presidente Lula, mas perda coletiva para a oposição. Afinal, Lula está preso, enfrenta vários processos e com perspectiva escassa de protagonismo efetivo no jogo político. O principal beneficiário desse movimento é Bolsonaro, que vinha sofrendo com desgaste e precoce rotinização do carisma. O episódio mitiga o impacto negativo do vazamento junto à opinião pública liberal do país, e principalmente fora dele. O retorno ao status quo que marcou a campanha favorece o presidente, que se afirma como liderança antipetista e antissistema. Recrudesce intensamente a polarização. Nesse ponto ele tem razão. A polarização aumentou e toda a polarização favorece Bolsonaro, que é o polarizador mor.
Ele que bota fogo no circo. Ele é um Nero. O segundo efeito é que, para grande parte do eleitorado, o vazamento pode ter impacto oposto ao esperado. Para uma parcela majoritária do eleitorado, o evento reforça a ideia da Lava Jato como esforço heróico de combate à corrupção, para além de qualquer firula jurídica. Há um priming, efeito de ativação e ou saliência da questão da corrupção na agenda de políticas públicas, onde o governo tem sofrido duros reveses e desgaste, como na área da educação, política externa e meio ambiente. Embora o AFER tenda a minar o ingresso de Moro no STF, fortalece eleitoralmente seu nome, quando seu capital político já apresentava alguma erosão. Moro perde como magistrado, ganha como político e já vestiu a camisa do Flamengo. O terceiro efeito ocorre no âmbito do judiciário, especificamente no STF, com o revivecimento da polarização aberta que marcou a Corte de 2016 a 2018. Oposição perde. PT e Bolsonaro se beneficiam. Moro perde como magistrado, mas ganha como político. Considerando o que mudou, que ainda não era tendência em curso, o saldo para o governo é indeterminado ou positivo. Uma coisa é certa: o vazamento perdeu parte de sua virulência quando veio à tona que havia atingido um grande número de pessoas em várias instituições. Passando a ser percebido como ataque sistêmico, ele deflagrou onda de indignação que teve efeito moderador sobre alguns atores. Uma consequência disso já se pode divisar: maior protagonismo dos militares no sistema político. Afinal, o país parece ter entrado em guerra contra um inimigo desconhecido. Mas isso não é exatamente o que pregam as lideranças populistas? Esse é o alerta do professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos André Mello. Um alerta. E o reforço da ala militar ficou patente com a nomeação do general Luiz Eduardo Ramos, comandante militar do Sudeste, portanto, comandante dos dois maiores exércitos, do primeiro e do segundo exército, e que assumiu a nomeação que deve ser hoje. A nomeação dele, a posse dele deve ser hoje. Assumiu a nomeação como missão que recebeu do seu comandante, o general Pujol. O general Ramos era integrante do Alto Comando do Exército. É o primeiro integrante do Alto Comando do Exército. General de Exército, general de 4 estrelas que integra o governo Bolsonaro. Generais de 4 estrelas é que deram golpe em 64 e comandaram o país durante 20 anos de retrocesso em todos os sentidos: social, cultural, político, econômico. E depois de 30 anos de governos democráticos, assume um governo com um presidente de perfil autoritário e que está alinhando todo o governo à sua tendência
ultradireitista, a sua tendência de extrema direita. E quem não é de extrema direita ou que participou de governos democráticos será excluído. Meus amigos da TV Solnic, muito obrigado por assistirem. Peço que os que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal. Peço que visualizem. Peço que compartilhem, deem likes, porque é assim que crescem todos os canais no YouTube, inclusive a TV Solnic, uma TV muito nova. Começou as transmissões agora em janeiro, embora eu já seja bem antigo. Eu vou completar 70 anos no mês que vem. Meus amigos, muito obrigado a todos e até a próxima transmissão, sempre ao vivo, sempre com novas notícias, opiniões e essa conversa muito agradável e saudável com todos vocês. Tchau, até mais.